Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e esse é o programa Vida Inteligente. Hoje está engraçado porque parece que passou mais tempo do que o normal aqui, né? A semana passada eu estava aqui no monólogo quando eu falei sobre a ufologia desnudada e não sei, essa questão parece que está um pouquinho mais longa essa semana. Demorou 15 dias para a gente voltar aqui. Hoje eu tenho, como é que se diz? Informar para vocês e que para aquelas pessoas que ainda não estão acostumadas ou não têm notícia, acho que todo mundo já tem notícia, todo dia, lá no meu estúdio, lá no meu escritório, eu tenho transmitido às 10h30 da manhã o programa Vida Inteligente Interativo. É um programa que é passado na TV que nós criamos também, a www.pax.tv.br, é onde você, às 10h30 da manhã, você entra no chat, você pode participar via Skype, via Facebook, via Google Talk, com tudo que você quiser, mas de preferência no chat, porque como eu comando tudo aquilo sozinho, eu fico meio doido, olhando para a esquerda, para a direita, escrevendo, digitando, são 2 teclados, o Jorge viu, isso aí é meio complicado. Então, todo dia, 10h30 da manhã, Vida Inteligente Interativo, com temas que a gente intui e com temas que podem ser sugeridos também para vocês. Está sendo uma experiência muito agradável. Quem pode, às 10h30 da manhã, entra, conversa, expressa sua opinião. Então é um aprendizado recíproco. Ninguém sabe mais do que ninguém. Eu aprendo com as perguntas que vêm e vice-versa. Então é muito engraçado, muito interessante, muito gostoso. Nosso querido amigo e irmão Jorge Ouro tem contribuído sempre que é possível. E a semana passada, quanto foi? Foi 1h10? Não foi 1h10, né? Que passamos até. O programa era para ser meia hora. Passou... Como não tem nada, é lá no nosso local mesmo, então não tem muita regra. Mas é mais pelas pessoas que, no meio da manhã, tem gente que está fazendo, como é que se diz? Furando a questão do trabalho. Fala. Ele está aqui na frente, aqui, ó. Está dando alguma interferência? Então vou desligar o celular aqui. Deixa eu ver. Só pode apertar. Leva lá para o pit ali, deixa lá em cima. Pronto, então ou é do celular ou são interferências outras. Bom, então todo dia 10h30 da manhã, todo dia não, de segunda a sexta, 10h30 da manhã, programa Vida Inteligente Interativo em www.pax.tv.br. Amanhã não me perguntem ainda porque o tema ainda não apareceu, mas até amanhã às 10h30 ou até eu chegar em casa hoje o tema vai aparecer e nós vamos discutir. Se não aparecer tema, aquilo que se apresentar, a gente bate o papo. E hoje também o meu querido amigo irmão Jorge Antônio Ouro é portador de um presente aqui da Bernardete, deixa eu colocar o óculos aqui, da Bernardete Rebelo Piva, que é lá de nossa querida Aracaju, Sergipe, que há um tempo atrás ela tinha ouvido dizer que nós, quando o Jorge fez a referência sobre os trabalhos no programa 6. No programa 6, imagina, no programa 6, hoje nós estamos no programa 146, ou seja, 140 programas atrás, considerando cada 15 dias, então, no tempo passado, no começo do Vida Inteligente, 2005... Ontem, é isso aí, ontem, é dentro da temporalidade. E ela tinha ouvido dizer que a gente não tinha esse livro, e o que ela fez? Como ela tinha algumas fichas, como ela diz aqui na cartinha que ela mandou para o Jorge, ela teve o trabalho de transcrever tudinho aquele livro e nos mandou de presente. O Jorge é portador hoje, foi entregue em São Lourenço. Ó. Só vou mostrar aqui isso, não precisa nem aproximar. Já está aqui, olha, manuscrito, página por página aqui, que bonitinho. Isso. E o destaque é a qualidade da escrita. A qualidade da escrita, isso que é bacana, isso que é... E ela fez isso, olha, é isso que nos incentiva a continuar com o programa, apesar de todas as dificuldades. Essa fraternidade que nós temos sentido dessas pessoas. Então, para a nossa querida Bernardete, olha, que a lei lhe devolva em dobro esse carinho que você faz para todos. Passou algum tempo, nós conseguimos, né? Conseguimos a transcrição do livro também em PDF. Então nós temos aqui, vai ficar para o nosso acervo. Mas tem uma coisa muito... pode... Boa noite Jorge, você tá bom? Já ia me metendo na conversa. Já se meteu mesmo? Então tá bom. Eu queria comentar esse negócio da escrita. Boa noite a todos, é bom estar aqui de volta. Eu tive essa semana que passou... Lá em São Lourenço, lá né? Lá em São Lourenço, na convenção da Sociedade Brasileira de Eubiose, foi muito bom.
Voltar para casa sempre é bom. É, né? Aham. Aquela energia gostosa daquele lugar, né? É pra caramba. Então isso é bom, reabastece. Todo mundo mandou um abraço para você. Muito obrigado. E o interessante disso é que cada um de nós que está lá representa todos. Então, que eu estive lá, que eu estive um tempo aí, o Jorge agora, então tudo isso aqui a gente passa para todas as pessoas que estão ligadas com a gente. Mas é como deve ser, porque, por exemplo, se engravidar, então o universo está formado, né? E aí ele é formado de uma porção de partículas básicas. Cada uma partícula básica que forma todo o universo, e todo o universo, assim, é o físico, vital, astral, mente concreta, mente abstrata, búdica, toda a matéria manifesta ela é formada de partículas básicas. Cada uma dessas partículas básicas ela tem em si os 7 etapas, né? E aí ela vai se aglutinando para formar os átomos mais densos até chegar no plano físico denso, né? Físico. E cada uma dessas partículas, desses átomos básicos, ele em si é o reflexo, né, de todo o cosmos. Veja como é uma coisa interessante. E cada um tem em si o registro que tem em tudo que acontece. Então, na partícula mais ínfima que mantém o conceito de matéria, a instantaneidade é a maneira de existir. Então, se um desses átomos tem uma experiência porque vai compor, né, um pensamento que você teve, automaticamente o outro lá nos confins do universo tem ciência do que você pensou, ouve o que foi ouvido, sente o que foi sentido, cheira o que foi cheirado. Então, essa experiência unitária, ela é espargida por cosmos instantaneamente. Mantendo a questão da analogia, que é válida, a lei da analogia, então, onde se formou um ente, né, que são as pessoas que ouvem e contribuem, e conversam, e fazem parte, e pensam e vivem o que a gente conversa, onde tem uma pessoa ligada ao ente, aí o ente está. É por isso que as pessoas dizem, eu falei isso aqui, mas nem sei como é que eu sei disso, né? Não sei onde eu adquiri esse conhecimento. Porque como está todo mundo ligado, que o conhecimento que um adquire, ele esparge para todo mundo. É porque o bloqueio para que todos saibam tudo é só a mente concreta, mais nada. Então, porque a mente concreta vai querer traduzir, né, medir, pesar, contar e aí então exteriorizar, verbalizar. Só que daí o todo, ele não pode ser comprimido para ser verbalizado, ele tem que vir e ser verbalizado. Então, a limitante para que se compreender o todo é só a mente concreta. Só que ele tem outro aspecto. Nos cabe fazer com que a mente concreta entenda o todo. Então, essa limitante faz parte do trabalho. Por falar em parte do trabalho, eu citei aqui no começo do programa sobre o Vida Inteligente Interativo, o Jorge estava lá. Que dia que nós estamos hoje? É quinta? A gente tem a dificuldade de se localizar, sim, né? Sem dúvida. Acho que foi segunda-feira, não importa. O Jorge esteve lá e na conversa que a gente teve, que eu não lembro qual era o tema também, não importa, né? Apareceu o tema da conversa de hoje. Nós estávamos falando e entrou a questão de karma, entrou a família e tudo isso aqui. Eu falei, opa, então aqui está se apresentando o tema que nós vamos falar quinta-feira. Isso foi falado na segunda, que é o tema família, é o que nós vamos falar hoje. Quem recebeu uma aula direta sabe disso, através do Facebook também. Família. Família. Todo mundo fala, bom, eu quero hoje, o objetivo disso, eu quero abordar, que o querido amigo e irmão aborde. A família de uma forma global, né? Nós vamos falar todos os níveis de família. Quando a gente fala família, é a tua. Meu pai, minha mãe, minha mulher, meu filho, meu irmão, meu cachorro, essas coisas. Então, existe uma família que é aquela, é um círculo, aquela que todos nós temos em casa, né? Depois tem uma outra família, que as pessoas falam que aquilo lá que eu já disse no programa, um dos temas do interativo, foi Você Sabe o que Diz? Esse eu fiz sozinho essa semana passada, não sei. Que aquilo lá da... Conforme eu te disse, você já está... daquela questão do que a gente tem que saber o que está falando. Você já está carimbado e com alvará, já pode se virar sozinho todo dia. Alvará, alguém tira, vou preso depois. Porque a gente tem que saber o que fala. Não adianta você verbalizar e não ter sentido nenhum ou força, você não saber o que você está falando. Então é importante, quando a gente fala família, nós pertencemos a uma grande família, não sei o quê, são 7 bilhões de pessoas. Então você precisa ter consciência do que você está falando e precisa saber se isso é real ou não é. Então vamos falar, ou começa de cima para baixo, ou de baixo para cima, não importa de onde. Vamos começar com o conceito, como é que surgiu o conceito, vamos falar...
cosmicamente, primeiro, a questão de família. Como é que a lei vê a família? Agora, você aborda todos os aspectos dela. Passei a bola agora, como Tá. diz, né? Eu só queria comentar duas coisas que você falou com relação ao cuidado de falar, né? É que a gente tem que lembrar que a gente está acompanhando o deslocamento da matéria através do espaço. Isso é que é o conceito de tempo, isso que é o conceito de evolução. E quando se cria um ser através do verbo, ou através da emoção, através do pensamento, esse ser, ele impacta no local que ele é criado, mas a gente está se deslocando. Então, mesmo eu sublimando, né, o que eu tenha falado, ainda assim o eco e a raiz do que eu falei está plantado lá. É semelhante àquela questão de as pessoas desejarem ser enterradas no local onde nasceram. É porque a matéria que vai contribuir para formar o corpo físico, o entorno astral, o entorno mais denso, vital, né, ela é mesclada com o lugar onde você tem as raízes, né, o lugar onde você nasceu. No caso de você falar, a gente está falando uma coisa aqui agora, né? Quando eu vou repetir, a gente está falando uma coisa aqui agora, a gente está alguns milhares de quilômetros longe do outro agora que eu pronunciei, né? E esse é o lugar de nascimento. Se eu não pronuncio coisas adequadas, coisas de lei, aquele lugar que já passou agora há pouco, que está agora alguns milhares de quilômetros aqui no universo, né? Tem em si, tem latente em si, está ligado, né, vitalmente a alguma coisa que precisa ser transformada. Então você vai criando liames com o universo que precisam ser transformados. Quanto mais longo é o liame, mais difícil é a transformação. Por isso que quanto mais antiga é uma coisa que não devia ter sido dita, mas que foi e não foi sublimada, quanto mais antiga ela é, mais dispendioso é a sua sublimação, porque ela está no astral para ser resolvido, atrelada ao meio vital e ancorada em um ponto no universo que pode significar alguns milhões de quilômetros, porque passou muito tempo. Entende? Essa questão de distância, vamos fazer uma parte aqui. Como o tempo é atemporal, o tempo é o sempre, e a questão da distância, como é que fica? Como assim? Existe a distância, então? Se o tempo praticamente não existe, também foi tema do que nós falamos ali, né? Se o tempo não existe, se eu posso sublimar passado, se eu posso antecipar futuro, saque contra o futuro. Depende, por assim, quanto mais eu me afasto do mundo físico, denso, né, menos o conceito de distância ele existe, até que chega num ponto em que existe a instantaneidade. Agora, no plano físico, então, eu falei assim, nós criamos agora aqui, no plano físico, né, e a gente está se deslocando a algumas centenas de milhares de quilômetros por hora, entende? Dentro do universo, então, com o sistema solar, com a Via Láctea, com o universo. Por quê? Porque esse deslocamento, e aí nesse conceito existe a questão da distância, é que a evolução ela é a expansão, né, da matéria no espaço. Tanto é que, em sânscrito, a palavra para definir uma unidade de tempo e uma unidade de espaço é a mesma coisa, é truti. Então, tempo e espaço é a mesma coisa, né? Aí, essa expansão é que nos dá o conceito de ontem, hoje, amanhã, longe, perto. Porque quando você disse que o que foi pronunciado há muito tempo, então eu já olhei pela distância, mente concreta, né? É por isso que eu quis chamar a atenção disso aqui. A distância, assim, do ponto onde você pronunciou, que está lá atrás, está ancorado. Mas aí você pronunciou... Isso aí está andando conosco, com o universo, está vindo tudo junto. E aí mostra que daí, então, e vejo como daí já respondo a tua pergunta, que mostra que, a não ser no físico, o conceito de distância não existe, porque se você gerou uma emoção alguns milhões de quilômetros atrás no universo, né, e você a sente hoje, ou esqueceu e a recupera, quer dizer que do físico para cima o conceito de distância não existe. Tanto é que aquilo quando a gente conversa, quando você tem um pensamento e projeta esse pensamento para alguém, quanto mais fraterno é o pensamento, maior a velocidade. Por isso que se fala, se projetou na velocidade do pensamento, que está acima da velocidade da luz. Por quê? Porque a luz é fixa e o pensamento não. A luz é física e o pensamento não. Então ele se projeta e atinge todo o confim do plano, por isso que ele transforma. Beleza. Tá? É um negócio bem legal mesmo. Então vamos buscar a família lá do... Não, antes eu queria comentar só 5 minutinhos sobre essa questão da escrita. Da escrita, o que significa você pegar, quando alguém vai escrever um livro,
Então, ele vai engendrar aqueles personagens da história, aquela coisa toda. Ele começa a criar mentalmente, depende de que nível seja o ponto de consciência que a criatura cria. Então, ele vai engendrar astralmente. Eu preciso criar ou eu posso me apropriar do que já existe? Se você souber ler, você pode pegar o que já tem. Ah, então beleza. Então não necessariamente eu preciso criar. Porque, na verdade, tudo que está escrito é a partir de alguma coisa que já tem, a não ser quando é o mestre que se manifesta, que daí ele escreve e cria ao mesmo tempo. Ok, tá? Ficou claro. Qualquer outra escrita, não interessa qual é, sim, o nível do adepto, né, o quão impúbil é o escritor, né, ele vai pegar e se apropriar e entrelaçar coisas que já existem. Mas, de qualquer maneira, ele tem que engendrar num ponto que ele veja. Né? Então, eu vou criar uma história qualquer. Aí eu crio o personagem, dou as roupas do personagem, eu crio um código de linguagem para ele, crio o local, vou criar a interface entre os personagens. Eu estou construindo astralmente essa realidade. Ela existe astralmente. Aí escrevo a história. A ideia é o verbo tomar carne através da pena. Escrevo esse JS. Descrevi o que está acontecendo ali. O que está aqui no livro, né, ele descreve aquilo que foi posto em atividade no astral para se transformar na escrita. Toda vez que alguém vai ler o livro, ela vai ter que pegar e vivificar, andar os caminhos do autor. Quanto mais em detalhes andar os caminhos do autor, mais ele vai se identificar com aquilo, até que chega um ponto em que o reflexo daquela coisa criada está em você. Você é um reflexo daquilo, aquilo vive em você. Você pode se transformar em um fã, né, de uma coisa que não faça sentido, ou você compreender aquilo que está lá. Esse é um nível de compreensão. Tem um outro nível de compreensão e de você se misturar com a alma, com o espírito, entre aspas, né, do escritor, que é você pegar e escrever o livro. Você pegar, então, esse livro aqui, do Ludwig Schoenhagen, ele teve que pegar e montar um quebra-cabeça do Brasil Fenício, assim, uma coisa gigantesca, né? E ficou ali. Toda vez que a gente lê, a gente vai e vivifica. Então, no vivificar, eu olho para aquelas formas, elas olham para mim, e aquilo fica em mim como lembrança, como memória, como conhecimento. No momento em que eu vou escrever, veja a coisa sensacional. No escrever, eu sou obrigado a passar em detalhes cada caminho que o autor construiu. É a diferença entre ler e escrever. Então, no escrever, eu estou refazendo cada pedra que ele colocou naquela cidade, cada emoção que aquele personagem sentiu, cada conhecimento escrito. Então, é a maneira mais completa que existe de você entender realmente e cursar os caminhos de alguma coisa criada astralmente ou mentalmente por alguém, é reescrever aquilo que foi o que ela fez. Então, nos mandou um presente, não é? Mas o maior presente é para ela porque ela andou exatamente pelos mesmos intrincados caminhos que o Ludwig Schoenhagen andou quando ele estava concebendo a obra. Então você, Bernadette, se presenteou aqui sem saber. Sem dúvida, hoje, depois da escrita, você é o que você era e mais a experiência que o Ludwig teve quando estava engendrando o livro dele, que é diferente de ler o livro. Entende? É interessante. Sim, é uma coisa muito legal. Família? Família. Tá. Então, tem uma coisa que é importante falar de início, que é assim, depois, no final, aí eu vou emendar com isso que eu vou falar agora, que é assim, o ente, né, o ente, ele está indivisivelmente ligado ao nome. Já falamos sobre isso. Sim. Nós vamos usar hoje. Então, o ente está indivisivelmente ligado ao nome, tá bem? Bom, então a família, há uma distinção da família com relação à origem da palavra. Então, família, né, do latim famulo family, né, que é servo. Servo, exatamente. Exatamente. Eu fui ver a etimologia e achei interessante isso. Isso, significa servo. Há assim, uma possibilidade daí do fâmulo ter ligação com o fame, que deriva o nosso fome, que então eram aqueles que eram alimentados pelo Senhor, eram os fâmulos, o faminto, né, ou o servo. Aí a família, que é a origem latina da palavra família, que é o conjunto dos fâmulos. Então, o conjunto daqueles que eram alimentados era a família, não tinha nada a ver com o filho, com pai e mãe, nada disso. Depois, o conceito de família, ele se expandiu
para ser o conjunto das pessoas que habitam a casa. Os fâmulos e mais os aparentados. E havia distinção, então, o que se conceitou hoje como família, que é o pai, mãe, filhos, essas coisas assim, né? Esses seres assim, eram os gens, né? Então, o gens é o que hoje é família, e o gen é aquele que tem o mesmo germe, a mesma gênese, o mesmo pai e mãe. Esse é o conceito original de família. Então, de início, por isso que fala assim, as pessoas falam assim, a minha família é o maior bem que eu possuo. Isso é uma coisa que era dito já na origem da palavra família, porque família era uma expressão de propriedade, porque quanto maior a tua família, maior o número de escravos que você tinha. Tá? Então, essa é outra coisa que a gente vai emendar mais na frente, que o conceito de família, de início, ele nada tem a ver com o fato da consanguinidade, nada tem a ver com o fato de ter gerado do mesmo pai e da mesma mãe. Tá? Bom, mãe mater, né? Vem do latim mater, que é a geradora. Pai é o pater, que é o gerador. E tem uma coisa muito interessante que em sânscrito o pá é proteção, é cuidar. E o ter era T-A-R, depois derivou para o T-R, no sânscrito era T-A-R, aí deriva para o T-R em latim, é o aparentado. Então, o pater é o que cuida dos aparentados, mesmo em latim. E depois veio as línguas, os idiomas proto-indo-europeus, né, que foram os que existiram antes de existir o que se conceitou como Índia, e depois os derivados europeus, e depois derivou para o latim todos que a gente conhece até hoje. E esse TR daí fica em frater, que é irmão, o TR é a mesma coisa, é o do aparentado. Dentro da família daí tem o irmão, que há uma diferença entre o irmão consanguíneo, né, e o irmão de uma ordem, o irmão de servir junto no exército, que esse é o frater, né, e não vemos que daí é o irmão. Depois, tá, essas peças tá bom. O que acontece? Quando uma família vai se criar, família na concepção que nós conhecemos. Na concepção que nós conhecemos hoje. Então, aí duas criaturas vão se unir e vão gerar outras criaturas. Essas outras criaturas vão se unir depois com outros e vão gerar outros. Antes dessas duas que se uniram, que é o pai e mãe, então tiveram eles pai e mãe, então esse processo de geração de dois gerando um, ele se estende até a própria divisão do sexo, né? Alguma coisa assim como aí 10 milhões de anos atrás, né? Porque se em algum momento, né, um ascendente do teu pai e da tua mãe não tivesse se conhecido, então esse ramo, né, evolucional não teria se desenvolvido. Sim. E o que permanece, Grego, com o decorrer do tempo? Então, o tataravô casou com a tataravó e teve N filhos, que daí um casou com outro e veio. Aí o pai e a mãe casaram, né, e geraram um outro. O que permanece nesse processo, né? Assim, o que permanece nesse deslocamento da família através do tempo? O que é a família, então? Sei lá. O que a gente falou de início? Que o ente está indivisivelmente ligado ao nome, né? Então, o que permanece da família no transcorrer do tempo é o nome. Então, a família é o nome. Porque você, não sei quem você é, não é? Aí o professor diz que cada um está na família que lhe pertence. Não existe ninguém fora da família que lhe pertence. E a família que lhe pertence pode ter sido escolhida por afinidade ou por karma. A família Sim. O negócio abre o leque muito maior. Sim, mas já vamos comentar. Mas então, o que permanece, então, assim, tinha alguém com sobrenome tal, né? Aí o pai e a mãe, o avô e a avó morreram, depois passou o pai e a mãe morreram, o filho morreu e a mulher dele, aí veio o neto, o bisneto, e aquilo vai perpassando.
Então, o que perpassa, né, o que se conceitua hoje como família, é um aglomerado kármico, que é representado pelo nome. E esse mesmo conceito de família, assim, a gente hoje acha que um país é aquele conjunto de pessoas que está localizado geograficamente em um local, com fronteiras delimitadas com outro país. Esse é o conceito de país, né? Só que, na verdade, não. A fronteira é só um estabelecimento social, porque o país é aquele conjunto de seres que tem os mesmos entrelaçamentos kármicos e o mesmo objetivo. Esse que é o conceito de país, né? E a família é a mesma coisa. Então, é aquele conjunto de seres que precisa existir naquele núcleo onde há similaridade, né, de coisas a resolver. Por exemplo, assim, eu tenho que resolver uma coisa muito complicada porque eu detesto caneca preta com o logo cor de laranja. Isso é uma nidana que eu trouxe para resolver, não é? A probabilidade que eu venha a nascer em uma família que fabrica caneca preta com logo laranja é muito grande. Por quê? Porque é o único lugar onde eu vou conseguir resolver a minha nidana. Entende? Só que daí, hoje, karma, ele não é mais só punição. Karma também é retribuição. Você é zen, né? Andou tudo bem e tal, cumpriu o seu trabalho com a lei, chegou o tempo, largou aquele corpo, descansa um pouquinho, né? Vê o que tem de resultado, vai para o corpo causal, vai descer. Vai continuar o trabalho, vai exteriorizar os danos que você tem em um agrupamento, né, de seres humanos. Só que daí esse agrupamento de seres humanos não é só o pai e a mãe que você vai escolher para nascer. É o pai e a mãe e o entorno gerado pelo nome daquela família. Aí sim, o nome daquela família. E no nome daí estão todos os certos e os errados, né, os dharmas e adharmas que foram criados por todos que o antecederam desde quando aquele nome foi criado. Isso é o ente. Isso é o que perpassa da família. Porque, assim, a família que eu estou hoje, a família que você está hoje, a gente usa muito a questão do meu, teu, tua, né, que a gente tem esse costume, mas não é minha família. É uma família, assim como não é a família da minha filha, não é a família da minha mulher. Assim, é a família, aquele sobrenome que vem perpassando com coisas para resolver, e nós, né, por afinidade ou por karma, nos aglutinamos para tentar fazer o quê? Sublimar todas as pendências que possam existir para aquela família, para o ramo familiar, para aquele nome, e ao mesmo tempo sublimar o que eu tenha, porque a família sempre vai ser o local onde eu consigo colocar em prática, pôr em prática o que eu tenho de melhor, né? E onde o que eu tenho de pior vai ser exteriorizado para se resolver. Se eu não resolvo, aquilo fica com uma pendência minha, né? E agrega a pendência para aquele sobrenome. O que vier depois vai ter que resolver o quê? As coisas dele e mais as coisas que eu deixei. Hoje o ser humano dá um grande valor à família. Família, então, independente das razões de se constituir família, no conceito que a gente sabe, homem, mulher, filhos, e assim, tal, e vai criando os parentes, tudo, dá-se uma importância muito grande. Tanto é que muitas pessoas são estáveis, têm estabilidade na vida, ou nos negócios, nas suas coisas, porque tem uma família estável, uma família bem constituída, tudo. O que nós vemos, quando eu coloquei o programa, quando eu coloquei o tema, falaram, puxa vida, que tema importantíssimo. Todo mundo sente, no fundo, o que é aquilo lá, porque a base de tudo, principalmente por influência das religiões, tudo, aquela questão de família. Mas o que a gente tem visto hoje em dia é exatamente as famílias se degringolando, né? Que aí, por isso que eu fiz essa interrupção, porque aí nós vamos entrar naquelas coisas que eu falei, karma e tudo isso aqui, Sim, vamos. E aí você cria uma família, independente do que tem que ser, porque eu tenho que estar com aquela mulher que eu preciso, com aquele homem que eu preciso, naquela família, naquele estado, naquele país, naquela situação da caneca amarela, com tal. Perfeitamente. Aí, de repente, acontece isso tudo. Nasço naquele lugar, tudo aqui, tal. Vem todas essas pessoas juntas. E, de repente, dá uma bagunça lá, a gente começa a se desentender e acaba. E aí? Adiantou alguma coisa ou não adiantou? Não sei. Nós somos se tem o conceito de que somos uma grande família, de 7 bilhões de pessoas, conceitua-se que todo mundo tem que estar harmônico.
de alguma forma. Então, Não, vão ficar harmônicos se todo mundo não está individualmente harmônico, nós estamos todo mundo não está desarmonizados? harmônico. A gente está em um processo de busca de harmonia, porque harmonia Sim. é equilíbrio, equilíbrio é lei, lei é evolução, Isso energia aí. é inconsciência, né? E em escala, assim, então você tem uma raça-mãe, aí você tem 7 sub-raças, e depois você tem ramos raciais dentro da sub-raça e famílias, né, dentro dessa sub-raça. Então, esse é o ir e vir do karma até chegar na unidade. Agora, a família, assim, ela vai te dar todas as condições para que ali a evolução aconteça. Você entende? Você cria os elementos para que o que vai nascer, o que você tenha como filho, ou a mulher a qual você precisava, ela venha para fazer com que se resolvam as razões da própria existência e da nossa própria estada naquela família. Eu penso assim, Parece que a coisa caminha bem até um certo momento. A lei faz mas não é. a lei faz que eu encontre a mulher ou isso aqui Não, tudo mas não perfeito. Aí não de é repente, isso. Não é isso, Grego. É sim. Que assim, que mar calmo não faz marinheiro, né? A gente sempre fala, sim, né? bem, Tem que chacoalhar. E como o professor dizia, flutur nec mergitur, quer dizer, chacoalha, mas não se sobra. Então, você resolveu e a coisa fica mais aguda. Ótimo, porque quer dizer o seguinte, quanto mais aguda está a coisa, quer dizer que mais você está colocando aquela família em ordem. E isso que eu quero mostrar, que aquela família não é aquela mulher que você escolheu e aqueles filhos que você gerou. Aquela família onde você está agora, que não é tua, nem da tua mulher, nem dos teus filhos, porque vocês estão naquela família. Você entende que família é alguma coisa que se desloca através do tempo, porque ela está ligada ao nome, por isso que eu disse que o ente está ligado diretamente ao nome. Uma família é uma egrégora. Entende? E quando você opta por nascer em uma família, você é o que você é, e mais tudo que há por resolver naquela egrégora, e mais tudo que há de potencial naquela egrégora. Então, você agrega em você as escanas e nidanas, as tendências positivas e negativas que você tenha, mais da família que você escolheu, mais do país que você escolheu. Entende? E isso é o karma. Então, aí você está naquela unidade em evolução com a família que você escolheu. Você compôs aquilo dali. Então, fica naquele ir e vir no dia a dia, e você resolve uma coisa e aparece outra. Resolve uma coisa e aparece outra. Quando você pensa que a coisa está calma, o negócio quase que vira do avesso. Por quê? O aspecto positivo é que quando você vai equilibrar uma coisa que está à vista, que está à mostra, é simples. Quando você anda e pega uma coisa de surpresa que não estava previsto, isso é que é o trabalho. Então, quanto mais confuso, quanto mais caótico fica, você mantendo o controle, isso é o trabalho de lei, porque se está acontecendo ali naquela família, é porque estava um lastro pendente que em algum momento precisava ser resolvido. E ou você resolve com aquela unidade familiar que você compôs agora, ou não resolve e depois isso vai perpassar através do nome que vai ser legado aos teus filhos, netos e bisnetos, e a eles vai caber resolver. Só que daí o teu neto e o teu bisneto não é o teu neto e o teu bisneto. É uma criatura que pode ter vindo hoje do Tibete, ou pode ter vindo da Atlântida, ou estava sem reencarnar desde a época da não sei aonde, né? E agora vem e tinha ambiência para resolver o que ele tinha de pendente, ou para exteriorizar o que ele tenha de positivo, que são as escandas, naquela unidade evolucional, que é a família que você está compondo, e ele vem trazendo o que ele tem para resolver e mais o que você deixou para resolver. então essas coisinhas do conceito que nós temos de que família é tudo tá tudo em paz, está tudo Não bonitinho, existe. ninguém briga com ninguém, ninguém discute. Família é Então, uma unidade de karma. Família é uma unidade de karma. E o karma pode ser de resgate ou de retribuição, mas é uma unidade onde de foi karma. adquirido esse karma de família? Deve ter começado No em algum mo- lugar no da momento- história aí, pô. Não, é assim. No momento, por isso que eu falei de início, o ente está diretamente e indissoluvelmente ligado ao nome. Né? E o que é o ente, então? É o sobrenome. A família é o sobrenome. Quando você pega a família A e aí vai alguém em casa com a família B, você cria um novo ente. Isso sim, exatamente. Sim, Isso que eu ia comentar até, porque assim vai durante a e vida, essa vão se isso cruzando. foi a razão da polarização do plano e separação dos sexos, porque se não fosse assim, então você seria sempre com a criatura se autogerando. A evolução seria assim, lenta, pasmosa, demorada, bilhões de anos. Separa isso.
Evolui, evolui, junta gera um terceiro. Evolui, evolui, junta gera um terceiro. Né? Então você apresta, você tem um atalho a cada nova geração. Em algum momento se criou um nome. Né? Então antes tinha nome, prenome, cognome, e tinha aquele negócio de assim, Eustáquio Patunas de Alexandria, Eustáquio Andréas Patunas, o Grande. Então, essas agregação de nome, prenome, cognome, então, serve para criar diferenciais do ente, mas sempre do ente, não é doente, né? Sim, sim. Do ser. Mas sempre a tônica, o ponto focal que vai ser deslocado através do tempo é o sobrenome da família. É nele que estão as confusões maiores a serem resolvidas. Tanto é assim, por que alguém vai nascer na família, não vou dizer o nome, mas daqueles que um dia foram papas e que viraram o mundo de cabeça para baixo tentando praticar o mal? Por que alguém de sã consciência vai escolher nascer numa família assim tão perturbada, tão ligada com o Adharma? É porque é o seguinte, ninguém está na família que não lhe pertença. Você vai estar lá porque por afinidade aquilo está parecido contigo, né? E aí você vai nascer com o potencial para ou resolver a você mesmo naquela família e contribuir para que aquele ente, né, aquela egrégora que é o sobrenome, ele também se resolva, ou você piora e afunda mais ainda aquela família. Aí vai ter que vir um outro ser, uma outra pessoa, que não tem nada a ver com aquela família, não. Aquilo dali é onde é que eu preciso para evoluir. E vem, da mesma forma como cada homem tem a mulher que precisa, cada mulher tem o homem que precisa, cada ente, cada ser, né, nasce na família que precisa e cada família tem o filho que precisa, o pai que precisa, a mãe que precisa. É um pequeno conglomerado kármico, né, em constante atrito, porque o atrito gera calor e o atrito dá polimento, assim como o diamante se transformar em brilhante, né? Pressão e polimento, é atrito, é fogo, é ação de Agni, né? E Agni é a expressão de Forrati, Forrati, a expressão de Agni é o amor divino, ou o amor acontece, o amor fraterno, para atender o equilíbrio, assim, ou aquele amor passional, que foi a razão que levou unir dois seres, né? Um de cada família, aquele amor passional, aquela atração, vai ter que ser sublimado e evoluir junto, né? Ou então, tudo que for gerado em seguida é gerado do karma. Tanto é que, assim, quando a família, o homem e a mulher, resolve assim, não, nós vamos gerar um filho, né? E eles têm equilíbrio suficiente para saber quando vão querer gerar um filho, como é que eles gostariam que fosse filho. Então, esse ser, né? Ele é filho da lei. Se carnaval, birita, né? Aí o programa acabou meio cedo, vão dormir. Aí gerou uma criatura, né? Aí se gera uma criatura completamente diferente da que estava preparada para vir. É como se fosse a questão dos cometas, né? Então, o cometa, ele vai pegando experiências pelo universo, e aí, quando ele chega em um centro Laia, ele fecunda esse centro Laia e um novo sistema universal. Que centro Laia? Que negócio é esse centro Laia? Então, esquece. Assim, o cometa vai andando pelo universo, pegando experiência. O gameta masculino, ele chega em um lugar no universo que está potencialmente pronto para receber vida, para se transformar em vida, né? Gens, vida. Aí esse centro Laia, pode dizer que esse nome, como se fosse a expressão cósmica do óvulo masculino. Aí o gameta fecunda, o cometa fecunda e nasce ali. Aí tem um porvir, um sistema vai começar ali. Essa maneira adequada. A maneira estrambelhada é aí esse centro está perdido, o cometa está perdido, os dois se cruzam e sem querer nasce uma criatura. Entende? Então, a família ela tem condição de, o homem e a mulher, de saber o que ele vai gerar. Pode falhar a coisa, vamos dizer, que nem você disse. Não, nunca falha. Não, você pode controlar. Não, você pode controlar ou não. Assim, se você não controla a gênese... Entrou alguém numa família que não tinha que entrar. Não, sempre vai entrar. A diferença é que, sim, o entrar alguém na sua família é diferente de ser feito com consciência ou com inconsciência. Se é inconsciência, se você não pensa no que você vai fazer, alguém pensa por você. Karma pensa. Tá, agora, isso aqui, nós estamos falando karma e família, karma. Por que a gente não fala o Dharma da família? Qual é o Dharma da família? Ou não tem família Dharma? É que assim, Grego, Dharma
né, é andar na linha. Sim. Desvios de Dharma, né, é karma. Bom karma, mas tem mau karma e tem bom karma também. Por isso que eu falei que karma não é só resgate. Karma, nesse momento evolucional, também é retribuição. Você pode ter nascido na tua família porque você mereceu nascer na tua família. Entende? É que karma não tem mais só o aspecto negativo. Isso é bom enfocar aqui, porque Sim. karma todo mundo sabe como Não, sofrimento, dor, porque eu estou pagando o que é karma. Não, é porque as pessoas se acostumaram a reclamar. Mas é. E aí, em vez de reclamar de Deus ou de alguma coisa assim, daí só mudou um pouquinho a distância, em vez de ser um Deus do Oriente, fica um Deus do Ocidente e bota a culpa no karma sem entender bem o que é. É que no atual momento evolucional, por conta de todos os sacrifícios no futuro que foram feitos, esse aprestamento, o avatar, esse momento que a gente vive cósmico, né? Então, karma ele já se transforma em lei de retribuição também positiva, não só de resgate. Entende? Então, você pode nascer naquela família... Então, karma não significa... Não tem... Ela tem o significado de karma é um, dharma é outro. Não, então, é que assim, dharma é a lei. Isso. Os desvios para a direita, karma positivo. Para a esquerda, karma negativo. Então tem divisão do karma aí. Sem dúvida. Sem dúvida. Ok. Então continua sendo karma. Porque karma, você fala em karma, todo mundo pensa que é, não, mas é débito, dívida. É a questão da casca da cebola. Vamos tirar mais uma hoje, então. É que assim, só que assim, você está andando em Dharma, na lei, né? Aí há um desvio evolucional, para mais ou para menos. É mau karma ou bom karma. Só que é o seguinte, tanto o mau karma quanto o bom karma vão te levar a existir. O mau karma para pagar e o bom karma para aproveitar. Entende? Só que daí você nasce com nidanas, skandhas, tendências positivas, e numa família equilibrada, harmônica, que vai te criar ambiência para você poder evoluir tudo. Mas daí você não é bem aquilo, tal, puf. Aí você desperdiçou sua existência, não usou a ambiência que você tinha por merecimento, e então você tem agora um do lado esquerdo para resgatar e vem depois vai nascer lá não sei onde. Tá, você falou em nascer, boa. Como casa as coisas é impressionante. Aí estão falando da família doméstica e logo em seguida, que já ficou entendido, logo em seguida temos a família, vamos dizer, da cidade. E daí do país. Isso tudo está tudo interligado, é tudo fruto daquilo. Você está na família que é tua, a família está na cidade que é dela, a cidade está no país que é dela, né? E o país tem o povo que é necessário, né? Porque é um aglomerado kármico. Não tem assim, não tem ninguém fora de lugar. Né? Por exemplo, assim, você está morando em Florianópolis, né? Por que você não pega as coisas amanhã e se muda para, não sei, lá para o Turcomenistão? Porque não é o teu lugar. Porque o lugar que vibra igual você vibra, o lugar que vai fazer com que as tuas tendências, as tuas escândalos e danos se exteriorizem para que você evolua, para que você consiga transformar a tendência negativa em positiva, sublimar a nidana com a skanda, o ambiente propício para que isso aconteça é aqui. Então há uma resistência vital, não, eu não quero ir para o Turcomenistão, eu quero ficar aqui em Florianópolis. Entende? Isso é o que leva a escolher aquela família. Às vezes, não, eu vou nascer em uma família complexa, pra caramba. Né? Aí você nasce, mas a minha família... E às vezes assim, a gente vê, mesmo as pessoas que nos assistem no Vida Inteligente, aí você fala, da minha família isso, minha família aquilo, eu não me dou com a minha família. Natural, só que é o seguinte, o grande laboratório evolucional é a família, porque ali dentro da família vai estar quem vai te dar o maior apoio, quem vai te contrariar o tempo inteiro, quem vai te transformar numa boa pessoa, quem vai te deixar irritado pra caramba, quem vai fazer com que você suba um monte, quem vai te jogar no buraco uma porção de vezes, né? Só que a função da família é essa, é fazer com que você fique melhor. E o ficar melhor não é só botar panos quentes em você, é te provocar, é fazer com que aquilo que está escondido em você, que você nem sabe que exista, que venha à tona, porque ali é o laboratório perfeito. O laboratório evolucional perfeito para cada ser humano é a família onde o karma o colocou. Por desejo próprio, por direito, por dever. Se ele fala assim, não, tudo bem, essa não deu, vão trocar, eu vou para outra. A gente um dia falou aqui, você muda de hardware, mas não muda de software. A outra vai ter que ter exatamente... E essas pessoas que ao longo da sua vida física têm 1, 2, 3, 4 relacionamentos... Sim. Aí, filho grego, nos 3 relacionamentos, grego, assim, como é que é essa história? A gente não pode analisar, porque assim... Faz tudo parte.
Sim, porque Está a tudo gente previsto. pode analisar assim, a gente se atribui o direito de julgar. Não. Não, por exemplo, assim, não, mas então ele fez errado porque ele pegou e largou daquela com o filho e ficou com outra com o filho. Quem somos nós Claro, para para julgar? saber, exato. Pode ser que o que tinha de resgate, o que tinha de acontecer daquele homem com aquela mulher era se encontrar, atritar o necessário, ter um filho, né? E aí, naquele filho, né, a coisa em si se encerra. Por quê? Porque tinha que preparar uma ambiência, não para o pai e para a mãe, mas para que o filho sobreviva à ausência dos dois juntos. Isso nós não estamos falando, inclusive, né, isso aí é bom até ter tocado nisso, porque não é só Sim. nos relacionamentos que a gente passou. Não. Tem pessoas, puxa vida, eu estou com quase 62 anos, eu tenho consciência de cada pessoa que passou na minha vida. A importância depois foi embora ou tal, mas é exatamente o que você falou. Ela permanece por um certo tempo para te dar um aprendizado, para te dar um empurrão, para te dar uma força. O que você tem que fazer, só que você tem que prestar atenção, assim, eu estou indo, daí que tem um degrau de paralelepípedo, mas eu não quero, então eu vou até lá onde a rua acaba para fazer a volta. Não, sobe, luta. Tenta, vai à frente, vai à luta, né? Luta pelo dever. Você tem que fazer por você. Vontade, amor, sabedoria e atividade. Chega um ponto que você que daí está desconstruindo o processo inteiro, já não tem mais do que resultado ali. Que em vez de você pegar e criar uma ambiência, mesmo uma ambiência onde o calor é mais intenso, para que o teu filho evolua, que não tem mais jeito, cinde. Entende? E vai à luta, vai fazer outra coisa, vai cuidar da vida, se liberta. Ficou coisa para resolver ainda? Não se sabe. Se ficou, vão nascer de novo em paralelo, na mesma família, juntar. Assim, a gente fala que karma é uma coisa tão complexa que entender karma nos livra de karma. Outra coisa, por exemplo, assim, a adoção. Então eu conheço, tem um amigo. Você falou outro dia de adoção, né? Você falou que ninguém adota quem não. Não existe acaso daquela criança vir, o filho adotado. Eu adotei um filho, por exemplo, né? O filho que eu adotei é meu filho que foi gerado em outro pai e mãe. Olha só que interessante você repetir sem isso. Sem a menor dúvida. E aí vem o que eu falei agora de início, o conceito de família, que tinha a ver que daí família são todos que moram na mesma casa. Então, o filho que foi, o genes que foi gerado de um outro núcleo, pai e mãe, geneticamente. Então, ele tinha que ser gerado lá porque ele tinha uma condição a resgatar. Ele precisava daquela ambiência física para ter aquele aspecto que ele escolheu. Escolha própria, mas adquire o direito e a necessidade de, em tendo sido interrompida a evolução desse núcleo kármico lá, ou tendo sido resolvido só na própria geração, e aí fica as dores, amores e horrores, né, de gerar e dar para adoção, mas daí compete a mãe ou o pai sublimar isso, ou a mãe sublimar, e talvez esse seja o trabalho dela, sublimar, e o filho veio fazer o quê? Fazer com que ela pense a vida inteira naquilo que fez, ele ensinou aquela mãe, e aí vai para a família que lhe pertence. Inclusive isso não tem, estão perguntando aqui, né? Isso não tem nada a ver com cor, né? Não. Tem nada a ver com cor, país. Isso é coisa... Sabe, é uma coisa assim, só existe porque a luz reflete, mas são todos seres humanos, cada um nascido onde necessário, com a tônica necessária, aprendendo o necessário, mas principalmente famílias ensinando o necessário. Com crianças de cor, essas coisas, então não tem nada a ver não, a explicação que você está dando agora. E até porque essa questão do racismo, de qualquer assim, do amarelo cor, com o vermelho, do vermelho com o amarelo, do negro com o branco, do branco com o negro, porque é negro, né? Preto é cor, é raça negra. Isso. Né? Então, da qual todos nós derivamos. O preconceito ele deriva da mais absoluta ignorância, né, do que é a antropogênese. Por centenas de milhões de anos, somente o negro existia na face da Terra. Foi na raça negra que deu-se a polarização, a criação de macho e fêmea. Do negro, depois então foi parido o vermelho. Do vermelho foi parido o branco. Então, todo branco deriva do vermelho, todo vermelho deriva do negro. Né? E também a ignorância recíproca, quando daí
Os negros querem manter aquela pureza da raça que não existe mais. Assim, no Brasil mesmo é uma coisa ridícula se falar em raças, porque aqui todo mundo é uma raça só. É a raça brasileira. Todas, né? Todas se Todos miscigenaram os aqui. seres que já passaram por esse mundo, em algum momento estiveram no Brasil e aqui foi tudo miscigenado, embaixo, no meio e em cima. Então, no Brasil existe a raça brasileira que tem várias nuances cósmicas, até que todos têm uma única nuance, né? E aí, então, o Brasil é uma família, é um gens, né? As cidades são famílias. A unidade onde estou agora, que tem um sobrenome, é a família. E aí também tem o conceito de família, que é o seguinte, que é a família invisível, que todos os entes que eu crio, todas as minhas emoções, todo o meu conhecimento, e que habita a minha casa é a minha família. E esses eu tenho que sublimar. O que são as emoções e os conhecimentos que em mim esperam ser sublimados. E aí como é que entra? Já falamos de casa, né? Microscopicamente, já fomos para o macro um pouquinho, que é do país. Em questão de planeta? Mesma coisa. E aí? Mesma coisa. É porque assim, vejo que é uma coisa muito boa pergunta. Porque assim, então escalar, eu tenho uma família invisível, daí eu visível pertenço a uma família. Nós pertencemos a uma cidade, essa cidade pertence ao Estado, o Estado pertence a uma nação brasileira, a nação pertence ao gênero humano. Só que daí todos os seres humanos, isso que é uma coisa muito interessante, todos os seres humanos em evolução, eles estão ligados a um único mune, né? a um único ser que é o resultado evolucional de todos os seres daquele planeta. E esse ser, que é o resultado, um só, é o resultado da evolução de todos esses outros seres, ele tem mais 6 irmãos e um pai e mãe. Então, no nosso sistema solar, os 7 irmãos são os 7 planetas, e o Sol, visível e oculto, são o pai e mãe. Então, e mesmo daí, o Sol que anima a nossa galáxia, não é nem o sistema solar, a nossa galáxia, ele em si também tem mais 6 irmãos e tem o pai e mãe, que daí é o pai e mãe cósmicos. Então, a grande família é, assim, o grande gen, né, o grande originador, o primeiro é o imanifestado. Dali, 7 universos. Esses universos com várias famílias, sóis centrais. Esses com várias galáxias, sóis centrais. Esses com vários sistemas solares, Sol do sistema solar. Esses com vários seres habitando cada planeta, nós. Esses com nações, com estados, com famílias e com individualidades. No visível e no invisível. A princípio, falar disso aqui é meio complexo, né? Não, é simples. E você imaginar simples, nada. Não, é simples. É porque daí você tem que... Quem diz que é difícil, assim, isso é coisa muito interessante. Quando você olha alguma coisa assim, eu não vou chegar com a tua Você já falou algumas vezes aqui que quando você fala uma coisa, você já disse em programa, e achei muito interessante. Quando eu falo uma coisa, eu estou imaginando aquela coisa. Então, você está olhando para ela. Tudo isso aí que você acabou de dizer agora, que você levou a família até não sei aonde ali. Até o manifestado. Entendeu? Mas ninguém sabia de nada disso. Tiveram informação agora. Então, quer dizer, uma informação muito recente para você pegar de imediato. Não é isso que eu ia falar. Porque assim, viu que daí de início eu falei que o nome está ligado ao ente, indissoluvelmente. E o nome de gnome, né? Então é a mesma raiz de ver, de conhecer, né? E o falar, for fares fato sum, né? É o trazer à vida, é o brilhar, é eu sou, né? Então, quando eu falo alguma coisa, eu estou gerando uma imagem que você vai ouvir e traduzir em imagem. Por isso que eu falei, quando eu vou ler alguma coisa, então eu estou usando o olho para gerar, o sistema ocular, né? Para gerar uma imagem. Que vai gerar uma imagem, um vrit, né? Só que quando eu ouço, eu também estou gerando uma imagem. Daí quem diz assim, mas isso é difícil. É porque a mente concreta ela está acostumada folgadamente a receber a imagem pronta do sistema ocular. Quando tem que pegar a imagem da audição, do tato, da gustação, do paladar, essa transformação da imagem para a mente concreta se torna mais onerosa, porque no momento atual, mais ou menos 75% da capacidade cerebral é usada para traduzir o que eu vejo. Então, como eu tenho que ver e ouvir ao mesmo tempo, né? O consumo adicional do que eu estou vendo vai dificultar a tradução do que eu estou ouvindo. Mas quando eu ouço, eu formo uma imagem. A mente vai trabalhar só em função de imagem. E a imagem que eu estou formando, né,
Aí vem aquela questão do ver, do vidre, né? E do espelho, do espectro, né? Que é o reflexo. Então, o que a gente está conversando aqui é o reflexo da coisa em si, do ente em si, do ser em si. Então, não tem como eu falar sobre a grande família universal, que são todos os universos, sem que na verbalização disso o reflexo esteja presente. E quando alguma coisa está sendo refletida em algum lugar, é a própria coisa em si e em um fenômeno de escala. Então, para a gente falar a respeito dessa graduação da família, né, da família invisível até a família cósmica, que são todos os universos, ela tem que estar presente aqui agora. E o professor fala que daí onde está com a consciência focada, aí você está. Então, no momento, a gente está com a consciência focada além dos universos materiais. Então, mas se isso aqui não fosse verbalizado, foi isso que eu quis dizer. Se você não for, por isso que eu disse que era difícil. Se não for verbalizado, como é que eu vou imaginar quantos universos tem, quanto sol escuro, sol oculto, sol... mas é muito simples. Não. Se essa informação não vem, eu vou catar da onde? É que o difícil é um artifício que a mente concreta usa quando ela não quer ceder espaço para a mente abstrata administrar. Aí ela fala assim, mas isso é difícil. Aí não, aí ela desabilita, e aí, como ela domina a questão da análise, né? Não, é difícil, então para. Quando ela dispara, automaticamente você está ouvindo, aquele negócio que você está escutando, mas não está ouvindo. Eu estou te falando, mas você daí está pensando em outra coisa, no bolo de chocolate que vai comer quando chegar em casa, né? Nos passeios que você fez há um ano atrás, coisas assim, e não está sendo traduzido, não adianta nada. Então, esse que é o conceito difícil, é desarmar a formação de imagem para que a mente não tenha que traduzir aquilo o qual ela não compreende. Isso é que é o difícil. Mas isso é o exemplo da matemática, que eu não conseguia matemática na escola. Aí eu detestava aquilo. Aí quando o professor me ensinava depois, que eu ficava sempre em segunda época, né? Não passava nem a pau. Aí o professor me ensinava bonitinho aquilo lá e eu entendia tudo. Quer dizer, sei, mas é que tem aí você começa... O que parecia difícil, você não gostava, a partir do entendimento, pô, que bacana. Exatamente. E assim, ó, a identidade, quando você fica idêntico àquela outra coisa, quando você percebe claramente o reflexo daquilo, aí então gera uma sensação de empatia. Aí aquele conhecimento se torna lúdico, entende? E quando gera empatia, quando o conhecimento se torna lúdico, a tua ligação e todo o conhecimento que você teve de matemática, né? Ele está dentro do teu astral, do teu mental. Com certeza. Só que ele está em um lugar onde você não tem o caminho elétrico feito, não é? E quanto mais lúdico é o aprendizado, não é? Mais denso é... Temos alguns minutinhos, né? Então, mais denso é o caminho até aquele local. Então, você tem a coordenada para chegar onde está e recuperar e transformar aquilo em conhecimento. E aí, vários conhecimentos recuperados dentro da instantaneidade, daí você chama de memória, inteligência, agilidade, genialidade, o que quer que você seja, o que você queira chamar. Mas é só colocar. Por exemplo, eu estudei francês, não era inglês, quando fiz no nosso tempo era francês. 8 anos de francês. Está tudo guardado em algum lugar, só que eu consigo pegar assim só você precisa recordar, fragmento. Né? Tá porque não era lúdico, não era agradável, porque eu tinha mudado de cidade e eu ligava aquilo, né, a não estar mais na cidade que eu estava, então não existia aquela empatia, não existia aquele assim, isso está fazendo parte do meu dia a dia, e foi deixado, o 90% foi deixado de lado, mas com o tempo é resgatável. Qualquer conhecimento que a gente tenha tido, ele é resgatável instantaneamente desde que a gente associe aquilo a uma coisa lúdica. Tanto é que assim, esses métodos de memorização, eles associam o conhecimento a uma imagem ou a um cheiro, alguma coisa. Você localiza a imagem ou o cheiro e dentro daquela gaveta está o conhecimento. Está lá a chave. Então, isso que é importante a gente entender, chegar em casa e olhar para a família. Então, a família é um conjunto de seres, cada um vindo de um lugar desse universo manifestado, não é? Dentro da sua idade de mônada, com as suas necessidades evolucionais, com as suas tendências positivas, com as suas tendências negativas, se reúne sobre o mesmo teto, família, né? E hoje é igual o gen, que todos gerados de uma mesma fonte, mas para evoluir. E a evolução é trabalho, não é só lazer. Tem dia que é agradável, tem dia que é desagradável, mas ainda assim faz parte, porque você pega carvão, o carvão submetido à pressão, o carvão submetido a calor por milhões de anos se transforma em quê? Em diamante. Você pega o diamante,
fogo nele, atrito nele, se transforma em brilhante. Né? O ser humano é a mesma coisa. Milhões de anos para chegar nisso daqui. Diamante bruto. Fogo, Agni, atrito, estudo, compreensão, vontade, amor, sabedoria, atividade. O diamante que está escondido se exterioriza. Isso que a família faz, é para isso que a família serve. Beleza, então o tema de amanhã do Vida Inteligente Interativo vai ser exatamente isso. Nós vamos debater qual foi, como é que se diz, qual foi a conclusão, ou qual foi o conhecimento que vocês obtiveram da nossa conversa de hoje. Vamos ver, depois isso aí vai estar no YouTube e nós vamos poder conversar isso. Jorge, estamos. É isso, Pedro? Deu em cima da hora? Então, é só para a gente dizer então, assim, que quando você olhar para a criatura da tua família, você veja como uma criatura mesmo, assim, como alguém que você tivesse acabado de conhecer, porque você está junto por 50, 60, 70, 80, 100 anos, depois cada um vai para uma posição diametralmente oposta no universo, ou dentro da própria Terra, ou dentro do Brasil, porque a lei vai colocar você onde é necessário, para que você resolveu toda essa família, ótimo, beleza, por isso sabe resolver, sabe. Então vai numa outra complicada para você resolver também. Viagem de trabalho. E só para encerrar, eu já vou dizer agora. Então, tá. Logo aí vem aí um novo programa, que eu vou dar até o nome agora, já está criado o logotipo, já tem tudo, e vai ser, vai se chamar Inteligência Abstrata, novo programa, e nós vamos aprofundar todos os temas que nós tratamos aqui no Vida Inteligente. Então tudo isso aqui que nós acabamos de dizer, família, que em uma hora é difícil a gente falar de família, nós vamos ter N horas para falar no Inteligência Abstrata sobre família e todos aqueles temas. Então, isso é em breve, bem rápido aqui, dentro da temporalidade, dentro do sempre, nós vamos ter esse programa e vamos poder aprofundar, então fiquem tranquilos, vamos poder aproveitar mais. Aqui em uma hora a gente não tem pretensão de instruir ninguém, nem de iniciar ninguém. A gente conversa, troca ideia e a gente aponta a fonte. Segue o caminho. Ninguém inicia ninguém. A pessoa se inicia por si própria, indo em direção ao mestre. Não existe como pegar e colocar conhecimento na cabeça. É isso aí. Então, eu deixo para vocês. Obrigado, Jorge. Obrigado a você, obrigado a vocês. Um fraterno abraço. Fique em paz até sempre. Vontade, amor, sabedoria e atividade. A gente tem um mundo para transformar e temos que transformar. É isso aí. Um abraço, feliz sempre.